Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia do nosso desafio do silêncio, a palavra. E quem está chegando hoje, sejam, muito bem-vindos, bem-vindas também. Como eu falei para vocês no grupo, a ideia aqui é falar cada vez menos, até porque essa é uma meditação que não demanda tanta explicação. Talvez algumas dicas, eu acho que o mais importante é quando a gente finaliza ela, eu sempre vou abrir um espaço aqui para a gente poder conversar, tirar dúvidas. Usa esse espaço, né, às 6h30, assim que termina a meditação, eu abro esse espaço, então é um momento legal de você tentar entender um pouquinho melhor como construir esse processo da sua meditação também. E a gente tem algumas etapas aqui. A gente começa com a prática de respiração, faz um exercício para a gente movimentar um pouco a energia do corpo, preparar para essa meditação. E aí a gente entra no nosso exercício da meditação em si, que dessa vez é uma prática de silêncio, já que a gente está trabalhando a comunicação consciente, nada mais oportuno do que a gente primeiro aprender a se escutar. E aí sim, a gente poder ir para fora, e poder escutar o outro, escutar o mundo ao nosso redor. Então, para a gente poder começar, convidar vocês para se organizarem aí no seu espaço, encontrar uma postura mais confortável, ao mesmo tempo elegante, levar os ombros lá para trás, para baixo, abre bem o peito, encaixa o queixo e aproveita esse momento para fechar os olhos, se conectar com você, observar o seu corpo, a sua respiração, seus pensamentos. Vai observando como é que você está chegando aqui nesse espaço, como é que você está começando a sua prática. E nesse primeiro momento, sem nenhum julgamento ou querer mudar a sua condição, só vai fazendo a sua presença. Vai se conectando com a sua respiração, com o som da sua respiração. E vamos começar o nosso exercício de autorregulação, trazendo um equilíbrio para a nossa respiração. Busca um ritmo que seja confortável. Se você ainda não tem esse ritmo, começa puxando o ar pelo nariz, contando até 2, e soltando o ar pelo nariz também, contando até 2. Tenta manter esse fluxo, esse padrão. E na medida que você for ganhando espaço, vai aumentando esse tempo, vai para 3, 4, vê o que é possível. A gente faz isso por 2 minutos, a forma da gente poder se preparar. E se você quiser trazer uma conexão maior ainda com o seu corpo e a respiração, coloca a mão direita na barriga, a mão esquerda no peito, para você sentir o movimento da respiração no seu corpo. Vai percebendo, na medida que você puxa o ar, esse ar preenchendo o seu corpo, te abastecendo. E na medida que você solta o ar, vai liberando espaço, percebendo, esvaziando por completo, levando o umbigo lá em direção às costas. E aí retoma o ciclo. Essa é a forma da gente ir equilibrando os batimentos cardíacos, equilibrando os pensamentos. Se conecta com o som da sua respiração, com essa contagem. Isso tudo vai te ajudar. E vai fazendo o seu último ciclo. Inspire, expire. Maravilha. Vai voltando, abrindo os olhos, descendo os braços. Muito bem. Vou convidar vocês para a gente ficar de pé, para a gente fazer o nosso aquecimento. Como a gente fica um tempo em silêncio, eu,
Eu quis variar um pouquinho o nosso aquecimento dessa vez, para a gente poder realmente despertar o corpo, porque senão, imagina a gente ficar ali 11 minutos em silêncio logo após acordar. Às vezes algumas pessoas entram um pouco sonolentas, então a ideia é justamente a gente ativar o nosso corpo. Vamos só abrir um pouquinho a base das pernas e a gente vai começar fazendo esse movimento aqui, ó, de soltar o corpo, ó. Ela solta bem os braços, as mãos, os joelhos. Solta bem mesmo. Vai fazer isso por 30 segundos. Tenta soltar bem as pernas. Eu observo vocês, às vezes as pernas estão ainda duras, só o braço, assim, solta mesmo. E se for possível para você, você pode continuar igual eu tô, ou você pode dar alguns pulos aqui, continuando soltando, ó. Se quiser mexer um pouquinho o quadril, ó, de um lado para o outro. Pode a gente ativar um pouquinho a circulação, despertar o corpo. E aí vai diminuindo o ritmo. Inspira, respira. Beleza? A gente vai fazer um movimento para deixar os braços aqui, ó, bem soltos, movimento de torção. Então aqui, ó, vou de um lado para o outro, ó. As mãos tocam nos ombros, bem soltas mesmo, ó. Cabeça acompanha essa torção. Lembra de respirar para você não ficar tonto, tonta. E aí vai voltando para o centro. Inspira, expira. Beleza. Se precisar, você pode abrir um pouquinho mais a base das pernas e dobrar o joelho para você conseguir tocar o chão e relaxar a cabeça, tá? A gente vai fazer uma descompressão da lombar aqui. É importante esse movimento para trás. Então, ó, puxa o ar, leva os braços lá em cima, solta o ar, vai lá para baixo, vai e volta. Fazer isso umas 5 vezes, pelo menos, para a gente poder ativar bem. E aí faz o seu último, vai lá no alto, espreguiça bem. Estica todo o seu corpo, alonga, alonga, alonga. Expira, relaxa um pouquinho. Novamente, deixa a base das pernas um pouquinho mais aberta para a gente poder abrir um pouquinho as costelas. Então, eu vou aqui, ó, puxo o ar no centro e solto o ar, soltando bem indo para o lado, ó. E aí, com calma, eu volto. Puxo o ar no centro, vou lá para o outro lado. Vou fazer mais um para cada lado, ó. E vai lá para o outro lado, fazendo o seu último. E aí volta para o centro. Nosso último exercício aqui em pé. A gente poder abrir bem o peito, ativar nossa respiração. Esse movimento com os braços aqui, ó, para cima, para trás e para baixo, ó. Tenta manter a cabeça erguida, respiração fluida. E se der, faz um pouquinho mais rápido, só para a gente acordar o corpo. Isso vai te ajudar na meditação. Últimos 5 segundos. Ok, lá no alto de novo, ó. Espreguiça bem, estica. Expira. Maravilha. Vamos se assentando para os nossos dois últimos aqui. Quem já se assentou, se organiza numa borboletinha. Como a gente fica um tempo sentado, a gente soltar um pouquinho aqui é importante. Hoje a imagem fluiu para vocês, pessoal? Travou ou não? Beleza. Então vamos nessa. O aquecimento é rapidinho mesmo. A ideia é só para despertar o corpo, tirar ele um pouco do lugar ali. Agora, para a gente finalizar, ó, paralisa o movimento, puxa o ar no centro e solta o ar desceu 3 vezes. Abre os cotovelos na hora de descer. Você conseguir descer um pouquinho mais. Fez a sua terceira e última, aí volta. Nosso último exercício aqui.
Voltando à posição original, coloca as mãos sobre os joelhos, escolhe um lado e vamos fazer aqui, ó, pequenos círculos com a cabeça, bem devagarzinho, coordena o movimento com a respiração, puxa o ar embaixo e na frente, solta o ar lá atrás. Lembra do lado que você está girando, vai fazendo o último para essa direção, volta para o centro e começa a girar para o outro lado, por favor. E vai fazendo o seu último, volta para o centro, chegou no centro, inspira, expira, tudo bem, tudo certo para a gente começar? A ideia é justamente essa, a gente poder despertar o corpo, ativar um pouquinho a circulação também. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a nossa prática de meditação, nosso exercício, é uma prática em silêncio. E ontem eu dei uma dica que eu acho que pode ajudar vocês também, é a gente trocar a palavra concentração, a gente achar que precisa ficar ali concentrando em alguma coisa, né? Assim, será que eu preciso parar de pensar? Eu preciso ver uma luz branca? Precisa acontecer alguma coisa? Por contemplação. Troca a palavra concentração por contemplação. Meditação nada mais é que uma ferramenta para trazer a gente para o momento presente. Então, é a gente aprender a literalmente a estar no aqui e no agora. Então, você vai observar. Quando você está ali na sua prática, em silêncio, você vai ampliar a sua percepção. Você vai começar a escutar os sons que vêm de fora, perceber cheiros, perceber sensações. Esse é o exercício. E se um pensamento começar a te levar demais, volta para o seu exercício de observação, de contemplação. Essa é a dica. A gente permanece. Hoje a gente vai fazer por 11 minutos. A gente está com tempo tranquilo aqui para a gente poder fazer. Ontem a gente fez 8 minutos. E a minha sugestão hoje, para quem tiver, claro, quiser, é a gente trazer vendar os olhos, porque é o que eu falei para vocês. Geralmente, quando a gente abre os olhos, parece que começa tudo de novo. Aí a gente volta de novo para o nosso exercício. Então, se a gente venda os olhos, é uma experiência, né, para vocês verem se funciona melhor para vocês. A gente acaba ampliando outras percepções. A gente não precisa estar de olhos abertos nessa meditação. E uma sugestão também é a gente colocar as mãos aqui, ó. Dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, os polegares se tocam e a gente coloca no colo. Essa é uma postura de acolhimento, para trazer um conforto também para a sua prática. E basta você escolher uma forma confortável, quiser encostar na parede, esticar as pernas, ou como eu estou aqui, vai encontrando um jeito que você sinta confortável de fazer essa prática. E a gente vai para o nosso exercício do silêncio, apenas observando, contemplando. Não vai vir um mantra, tá, gente? Ontem o pessoal ficou falando que estava esperando eu colocar alguma musiquinha. A ideia é a gente habitar esse silêncio mesmo, e ao final eu volto aqui para te chamar e a gente conversar e organizando dicas, tirando dúvidas, pegando inspirações uns com os outros aqui também. Ok? Alguma dúvida antes da gente começar? Tudo certo? Então vamos me vendar também. Uma ótima prática para todos nós. Então, aproveita para entrar no seu espaço, organizar. Daqui a 11 minutos eu volto.
Inspire. Mais uma vez, inspire profundo. Expire. E ainda no seu espaço. Dá um tempinho para você se observar, contemplar. Aproveita esse momento para você projetar o seu dia, colocar suas intenções, se preparar para esse dia que está começando. Para quem estiver fazendo à noite, aproveita para ir encerrando o seu dia, agradecendo, abençoando, se preparando para descansar. Vai mexer no seu corpo um pouquinho, as mãos, pescoço, vai voltando, vai vendo o que que você quer soltar um pouquinho. E aí sim, inspira, expira e vai abrindo os olhos, tirando a venda. Muito bem. E aí, pessoal, como estamos? Tudo certo? Hoje nós fizemos por 11 minutos, ontem foi 8. Minha ideia, quanto mais tempo a gente estiver junto aqui, é a gente poder ir aumentando esse tempo do silêncio também, porque a ideia é mais constante. Eu dar bom dia para vocês, a gente respirar, exercício e vamos para a prática. Então a ideia é um pouquinho essa mesmo. Vou abrir esse espaço agora para saber como foi por aí. Se alguém quiser trazer algo. Eu acho que o mais importante desse trabalho aqui, pessoal, que às vezes vocês vão me perguntar assim, Renato, mas tem alguma dica para. Eu acho que eu ativei o áudio de você sem querer, que eu estou desativando. Mas se quiser ativar, pode ativar. Vocês podem me perguntar assim, Renato, tem alguma dica, né? Como é que faz para a gente, né, conseguir ficar esse tempo todo em silêncio? Minha mente é muito agitada. A maior dica é que eu dei para vocês ontem. É o que a gente vai fazer fora daqui. Porque a gente já está acostumado a um estilo de vida muito agitado. Então, quando a gente para, vai só refletir o que a gente está vivendo mesmo. Meditação é um encontro com a gente, um encontro mais profundo com a gente. Então, uma forma da gente poder praticar isso é a monotarefa. Não sei se vocês fizeram a monotarefa ontem, e para mim foi interessante porque eu também nunca tinha feito exercício sem usar música. E eu sempre pego o celular, às vezes no descanso ali, para ver uma mensagem e tudo. O quanto o começo foi desafiador, que é a mesma coisa que eu imagino com vocês aqui na meditação. A gente para. O começo vem muitos pensamentos, muitas inquietações, e o final foi ficando mais confortável. Eu comecei a entrar mais no exercício mesmo, onde eu estava fazendo. Para a gente poder trazer essa percepção, mas vou escutar vocês também, que eu acho que essa é a melhor parte. Ó, a Bárbara falou que passou muito rápido. Alguém sentiu que passou rápido também? Sim, Inês? Quem não sentiu que passou rápido? Tipo assim, nossa, não vi a hora de acabar. Letícia, legal. Aham. É engraçado, porque foram só 3 minutos a mais que ontem, mas pareceram muito mais. Uhum. Ótimo. Tipo Ontem, assim, ontem eu tinha achado rápido, hoje eu achei que demorou. aham, interessante. E você, o que que você sente de desconforto, assim, que você acha que demora muito, muitos pensamentos, o seu corpo, o que que você sente? Acho que os pensamentos num primeiro momento, e depois parece que, tipo, minhas costas parecem estar doendo. Tipo, tudo parece Uhum, incomodar e dá vontade de coçar. Aí as costas, aí eu quero, tipo, me virar assim. uhum, Ou ótimo. ficar parada também é difícil. É difícil, sim. E o interessante é que cada vez que a gente mexe, não sei se vocês percebem isso, parece que começa tudo de novo. Que o ideal seria se a gente conseguisse ficar quietinho aqui. Porque a hora que a gente, qualquer mexida, parece que aí a gente tem que voltar de novo para o exercício, né? Mas é um processo, é isso mesmo. Legal, muito bom. Deixa eu ver aqui mais.
Ô, Renato, Oi. eu perdi desde da outra vez essa monotarefa. Qual Uhum. que é, qual que é a sugestão? A sugestão, Marisa, ótima a sua pergunta, porque pode ter pessoas aqui pela primeira vez, eu até coloquei lá no grupo, monotarefa ela né, a própria palavra já diz, é a gente escolher uma coisa para fazer apenas aquela coisa. Então, se a gente for, por exemplo, eu deixei quatro opções ontem, né? Uma das opções que eu vi que a maioria colocou era a refeição. Então, a gente escolher uma das refeições no dia para a gente apenas fazer a refeição, porque geralmente a gente está almoçando com o celular do lado, ou liga a TV, ou liga o rádio, a gente está sempre buscando alguma distração para não fazer apenas aquela tarefa, né? Então, sei lá, eu mesmo faço isso, eu vou tomar o café da manhã, eu coloco um podcast, por exemplo, eu vou lhe preparando o café da manhã já com podcast, para render o tempo. Então, a ideia é um pouquinho essa, assim, a gente aprender a ficar fazendo apenas uma coisa de Uma cada coisa. vez. Então, essa foi a sugestão, assim, a gente está desaprendendo a esperar, né? O esperar virou uma coisa muito desafiadora para a gente. Até para ir no banheiro a gente está pegando o celular, gente. 30 segundos no sinal é uma eternidade, né? É isso que eu tenho trazido essa reflexão. E a gente poder levar isso para o dia e voltar no dia seguinte aqui para a meditação e a gente começar a observar. Esse é o treinamento, né? Essa é a minha sugestão mesmo. O pessoal está falando aqui, algumas pessoas gostaram, né? Foi fantástico. Percebo com mais eu me percebo com mais consciência. Isso é um relato bem comum que vocês têm trazido. A gente sai para o dia mais consciente, né? A Anastácia falou isso ontem também. Eu percebo isso também. Até a necessidade de falar diminui, né, Anastácia? Você falou ontem que você é tagarela e a sua necessidade de falar diminui, porque é muito interessante esse exercício do silêncio. Ó, a Juliana falou que ontem para ela foi mais rápido também, igual a Letícia. Hoje eu senti que demorou, mais pensamentos do início, depois ficou melhor, concentrar no momento, nos sons. Uhum. A Aline trouxe, sinto muita tensão do corpo, dores, mas fica mais fácil relaxar cada parte do corpo. Uhum. Por isso que essa parte de preparar o corpo para esse momento, ela é importante. E não necessariamente vocês têm que sentir dor, tá, gente? Vocês podem buscar sentar numa cadeira, encostar na parede, você botar a almofada, você pode buscar uma forma confortável de fazer, né, essa meditação. Mas às vezes as dores vão aparecendo também. É interessante porque a gente vai tomando mais consciência do nosso corpo. Então é muito comum assim a gente parar e sentir coisas que às vezes na correria ali a gente não está nem conseguindo perceber. Pode acontecer mesmo. Hoje fluiu bem, apesar dos pensamentos não pararem. Ótimo que a Isabela trouxe. Os pensamentos não param, tá, gente? É normal. Não tem milagre para fazer eles pararem. Talvez a hora que a gente for embora daqui, eles parem. Digo do plano terrestre aqui, porque a função da mente é pensar. E o que a gente consegue é levar a nossa atenção para outras coisas, como eu falei para vocês, né? Então, se começa a vir muito pensamento, leva a sua atenção para os sons que estão vindo lá fora, para os cheiros, tenta perceber os cheiros do ambiente, tenta voltar para o seu exercício mesmo de presença. A dica é um pouco essa. E aos poucos a gente começa a perceber os espaços entre um pensamento e outro. Essa é a história do vazio, que às vezes a gente começa a meditar, depois de um tempo a gente vai, né, praticando esse exercício e a gente nem vê o tempo passar mais. É a gente aprender a observar os espaços, porque hoje a gente está querendo preencher todos os espaços possíveis. Essa é a dica que eu estou trazendo para vocês. Qualquer espaço a gente quer preencher. Então é a mesma coisa aqui com a nossa mente, né? Então a gente poder aprender a observar esses espaços, isso acontece também. É um treino mesmo, prática. Legal demais, pessoal. Eu vou deixar o áudio aberto, se alguém quiser falar também, trazer algum insight, né? Algo que vocês queiram contribuir. Eu acho que é sempre muito bem-vindo a gente aprender uns com os outros também. Essa questão dos pensamentos, Renato, para mim, assim, é sucessivamente, né, é muito recorrente. E teve uma situação que me ajudou muito, foi num ciclo que eu participei com você, e
E você tinha dito como sugestão daquele ciclo, né? Prestar atenção na respiração, né? Uhum, E aí, quando vem esses pensamentos, ou eu tento prestar atenção na respiração, aí eu vou escaneando meu corpo, ou esboço um leve sorriso, né? uhum, E eu me lembrei do sorriso que você falou para tornar as coisas mais leves, né? E isso tem me ajudado bastante. Então, quando vem esses pensamentos e você às vezes entra numa de tentar dialogar com ele, ou eu presto atenção na minha respiração, eu volto para minha respiração, ou esboço um leve sorriso e isso me ajuda a voltar, né? A me uhum, concentrar, a contemplar, vamos dizer assim, né? uhum, uhum. Perfeito, Roberto. Ótimo. Essa é uma ótima dica, gente. O que o Roberto trouxe é perfeito. Vocês podem simplesmente observar a respiração ou fazer algum exercício simples, tipo puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, só para ir trazendo um pouquinho, né, mudando um pouquinho esse estado que vocês estavam. E o sorriso é maravilhoso, né? É assim que a gente enfrenta os desafios na vida. O Roberto lembrou muito bem. Quando a gente está nas aulas de yoga, eu sempre falo isso. A hora que o bicho está pegando, em vez da gente ficar ali fazendo uma careta, a gente abre um largo sorriso, muda completamente a química do nosso corpo. Essa dica é ótima, Roberto. A Paty falou aqui. A Anastasia está perguntando, tem aula de yoga às 7, tá, gente? 7 horas tem aula de yoga aqui. Bom dia. Coloquei o foco no ponto entre as sobrancelhas e contemplando o corpo, além de colocar os sentidos abertos para o ambiente. Perfeito, Paty. É isso. Trazer um foco também ajuda, né? Um ponto ali, focar um ponto entre as sobrancelhas. A gente pode ir buscando. Por isso que eu gosto de trazer para vocês algumas dicas e vocês experimentarem. Ah, isso aqui fez sentido para mim, isso aqui não fez. E é um processo, tá, gente? Muito normal, principalmente para quem está aqui pela primeira vez. Nossa, foi muito difícil. Meu convite é tenta fazer os 7 dias, experimenta. Eu tenho certeza que você vai conquistando esse espaço aos poucos também. É uma prática, com qualquer coisa na vida, né? A gente vai praticando. É um treinamento que a gente está fazendo aqui para o nosso cérebro também. É um processo. É isso. Hoje a gente continuou com a monotarefa, tá? Eu mando para vocês, vamos escolher mais 4. E se vocês quiserem sugerir mais, eu vou adorar. Se vocês trouxerem mais ideias também, me manda. Renato, por que a gente não coloca isso, isso e isso? Eu coloquei 4 que me veio na mente ontem, mas vocês podem falar, quem sabe a gente coloca mais uma, sei lá, arrumar a casa, lavar a louça. Não sei, pensando em algumas aqui. Tá? Vocês podem me mandar algumas para eu colocar lá no grupo. A gente tem umas 6 opções ali para a gente escolher ao longo do dia. Beleza? Pessoal, obrigado. Ó, 7 horas daqui a pouquinho. Só temos de tomar uma aguinha, se organizar. A gente tem nossa prática de yoga. Quem não puder fazer ao vivo e quiser depois vai ficar gravado também. E hoje às 9 horas a gente tem encontro no Clube do Cochilinho e temos meditação da lua cheia. Aproveitar essa lua que está maravilhosa. É uma meditação muito bonita, meditação de cura, de bênção, de proteção. A gente tem a Maria Inês dentro do Clube do Cochilinho, que é a nossa astróloga, nosso ser especialíssimo, e ela sempre conta sobre, né, como está o céu da semana, traz dicas para a gente, e depois eu coloco uma sessão que eu gravei em estúdio para vocês de terapia sonora, para ajudar a dormir, é uma sessão para alívio da ansiedade, depois eu vou até compartilhar ela no grupo para seguir a semana com vocês também. Beleza? Obrigado. Então, para quem eu vejo até daqui a pouco, até mais tarde ou até amanhã. Hoje é tipo overdose mesmo. Mas amanhã a gente se vê, quem não puder vir hoje. Mas é isso. A Thaís está falando aqui. Eu também acho, Thaís. Não percam. O Clube do Cochilinho é legal demais. Beijos. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.